O seguinte curta não foi produzido como crítica a nenhuma religião, mas sim a charlatões que se aproveitam da fé alheia. Vai dar muito dinheiro e fama, você vai ficar famoso igual eu. Vai ter tanto dinheiro igual eu. Para compreendermos essa história, querido telespectador, precisamos começar a contá-la desde o início. Porém, sinto-me obrigado a falar que esse ocorrido muito se assemelha ao conto do grande escritor Machado de Assis, que escreveu há mais de 250 anos o conto intitulado O Caso da Vara. Esse conto narra a história de Damião, que havia fugido do seminário e então hospeda-se, por medo de seu pai descobrir que ele havia fugido, na casa de uma senhora chamada Rita Sinhá. Apessoada, viva, patusca, amiga de rir, mas quando convinha, brava como o diabo. Ela também tinha uma escrava com o nome Lucreia, na qual provavelmente batia muito, pois era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Damião não concordava com a atitude de Sinhá, mas por conveniência nada fez. Um dia, quando Sinhá estava batendo em Lucreia, pediu a vara para Damião, o qual ficou num dilema: seguir os meus valores e, portanto, perder a estadia aqui e enfrentar a ira do meu pai, ou dar a vara, contudo quebrar meus valores. Damião acaba cedendo à pressão. Para entender a relação, vamos conhecer a história do nosso Damião moderno. Damião era uma pessoa que estudava na faculdade de teologia. Seu pai o colocou lá contra sua vontade, por isso ele ansiava largar tudo para ter uma vida fácil, mas honesta. Um tempo depois de entrar na faculdade, abandona os estudos sem seu pai saber. Porém, ficou sem saber para onde ir. Vai matar, velho. O que eu faço? Ah, cara, tô jogando ele. Pera aí. Yeah, the real Slim Schubert. Yeah. I'm Slim Schubert, yes, I'm the real Schubert. Cara, se não der certo, tem alguém que ensinar. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Alô, quem fala é o apóstolo Sinhá da Igreja Mundial do Templo Universal Santo da plenitude dos últimos batismos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que deseja? Oi, Sinhá, é o Damião. A gente estudava junto na escola, lembra? Oi, querido, quanto tempo? Então, Sinhá, eu precisava falar sobre um assunto importante com você. Tem como ir na tua casa pra gente bater um papo e conversar? Claro, querido, claro. Eu vou te enviar o endereço pelo WhatsApp, aí você pode vir pra cá a hora que você quiser, beleza? Beleza. Ok. Oi, senhor. Oi, paz do Senhor, tudo bem? Vamos sentar pra conversar. Vamos sentar ali no sofá mesmo. Vamos conversar. Então, senhor, você falou uma coisa. Pode falar, querido, claro. É que assim, meu pai sempre disse que eu fizesse curso de teologia, mas o que eu realmente quero fazer da vida é ser youtuber. E foi por isso que eu larguei a faculdade de teologia. Não, desculpa. Você tá maluco? O teu pai precisa saber disso. A Bíblia fala que... Não, eu entendi essa parte já, mas
Eu preciso da sua ajuda. Ele não pode saber se descobrir isso, ele vai matar. Não, eu vou ter que ligar pro teu pai agora, desculpa. Oh, peraí, eu faço uma coisa, sério. Você não vai me ser útil pra nada, desculpa. É porque... Não, na verdade sim. Você pode ser útil pra uma coisa. Na nossa igreja, na minha igreja, a gente está em falta de obreiro e de pessoa para ajudar no administrativo. Você vai ter que ser útil nessa área. O único modo de você ficar aqui é você aceitando isso. Se eu tenho escolha, eu acho que vai ter que ser isso. Então você começa amanhã. Beleza. Hoje nosso culto está super especial. A gente vai ter 2 lançamentos hoje. O primeiro é do meu livro. Como vocês sabem, há muito tempo eu quero publicar um livro e eu vou publicar hoje um livro chamado Dê o Dízimo ou Não. Esse livro é um livro muito especial. Eu vou contar um pouco do que esse livro diz. Lá eu vou contar que quando a gente dá o dízimo, a gente está garantindo nossa vaga no céu. O que acontece? Quando a gente dá o dízimo para Deus, a gente está dizendo: Deus, eu confio em você. Senhor, estou confiando em você, agora é tua vez de me devolver. Quando eu estou dando dízimo, eu estou dizendo para Deus: aqui ó, olha para mim, Deus, eu estou te dando dízimo, eu estou confiando em ti, agora é sua hora de retribuir. Porque toda vez que você dá o dízimo, você tem que dizer para Deus: restitui, eu quero agora o que é meu, eu quero de volta o que é meu, dê agora, Senhor, isso é meu, me devolva. Então é exatamente isso que eu quero falar para vocês. O dízimo irá garantir a sua vaga no céu. Amém. Então vocês têm que dar o dízimo com alegria, ok? Então dê o dízimo com alegria e dê quanto Deus falar no seu coração, amém? O dízimo pra não morrer, porque se eu der eu vou perder a bênção e a unção. Não vou entrar no céu, não, a água gira eu vou comprar pra usar até cansar, vou perder se eu não dar o quê? O dízimo, 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 o dízimo. O dízimo, o dízimo, o dízimo, o dízimo. Igreja, vou morar agora por esse dízimo, agradecendo esse dinheiro. Senhor, obrigado por tudo. Senhor, obrigado por esse dinheiro. Obrigado Amém, por Senhor. Dentro do nosso caixa, Deus. Abençoa esse dinheiro que possa ser usado, Deus. Possa ser usado para outras coisas. É demônio, sobe, obreiro. Cai no chão. Deus, sou homem de Deus, você levanta. Levanta agora. Quem é você? Demônio! O que você veio fazer aqui? Te matar! Responde! Eu sou homem de Deus, responde. Eu vim te atrapalhar! Quem é você? O que você faz? Mato, destruo! É? Cai no chão! Cai no chão! Amém! Ele vai sair agora. 3, 2, 1. Gente, não dá pra continuar com tá muita ação maligna aqui. A gente vai terminar o culto agora. Não dá pra continuar, mas eu quero deixar uma aviso pra vocês. Ali atrás a gente vai ter a água ungida. É só uma oferta de R$1.000 ou talvez R$2.000 pra você levar essa água ungida. Você pode abençoar o que você quiser. Você bota no arroz pra fazer um arroz ungido. Você bota, sei lá, no cabo, no vidro do cabo. Você bota onde você quiser pra fazer algo ungido. Beleza? Terminamos esse culto agora. Aleluia! Ô visitante, eu não sei teu nome, mas isso não pode. Senhor, vem cá, amor. Eu vou dar. Oi, pode falar. Cara, eu vi você dando dinheiro pro demoniado. Não. Cara, eu vi. Não, Como você pode fazer calma, isso? se acalme. Nada a ver. O que eu tava fazendo lá, eu tava conversando com ele. Ele tava passando por um momento mal na vida dele. Você tá estressado porque você acabou de passar por um trauma. Calma. Calma, Desculpa, Damião. cara, desculpa. Bem, eu te perdoo. Embora Sinhá não tenha percebido, Damião já está desconfiando de sua conduta para com os fiéis da igreja. Damião agora está num dilema: continuar com Sinhá e participar da mentira,
ou agir corretamente e deixar de lado o sonho de viver facilmente. Aqui é lugar de música santo. O que você está fazendo? Só que essas porcarias aqui em casa. Porcaria, você também tem funk? Cala a boca, aqui é lugar santo. Sabe, vai dormir lá fora hoje, vagabundo. Sai, vagabundo! Sai! Vai ouvir música desse tipo lá na lua. Pessoal, depois que vocês terminarem de escrever aí o nome de vocês, só dá pro obreiro aí, que ele vai recolher, beleza? Então começamos mais um culto agora. Eu senti hoje que esse culto vai ser abençoado. Esse culto vai ter muita unção, vai ser algo extremamente espetacular. Só para iniciar, um pequeno aquecimento, eu tô sentindo de Deus que eu vou conseguir descobrir o nome de uma pessoa. O nome de uma pessoa. Eu vou escolher qualquer pessoa da plateia, ela vai subir e eu vou escolher o nome dessa pessoa. Você. Sobe aqui, por favor. Você. Meu Deus. Seu nome começa com E. Teu nome começa com E. Eu tô sentindo. Teu nome é Everaldo. Everaldo mais alguma coisa, Espera a igreja. Antes de cantar aleluia, espera, descobrir tudo. Everaldo Júnior. Everaldo Júnior. Pessoal, essa é a opção de igreja. Agora, o outro aquecimento, esse vai ser espetacular. Esse é a unção pura, pessoal. Esse é a unção pura. Só homens de Deus como eu conseguem fazer isso. Só homens de Deus. É algo muito especial. Eu vou chamar uma pessoa qualquer aqui. Eu obreiro, por favor, eu peço que se posicione. Eu sabe o que é. Você, por favor. Você. Vem aqui. Se posicione aqui, por favor. O que eu vou fazer agora é uma prática chamada carne e espírito. Essa prática, ela vai te encher de unção, você vai sentir algo muito especial, beleza? A única coisa que você precisa fazer é acreditar. Você vai cair pra trás, simplesmente, ok? Então, só fica normal, eu vou falar unção e você vai cair, ok? Obreiro, separado, você vai fazer aquele negócio que a gente preparou, beleza? Recebe! Amém! Pessoal, é isso que acontece quando a gente tem unção. E do mesmo modo, na água ungida você vai ter a mesma unção. Então eu repito igual eu falo toda hora no mesmo culto. É o seguinte, você deve comprar água ungida. É algo barato. Você pode dar uma oferta que vem do teu coração de R$200 talvez 300 ou até 1000. Depende de tudo que Deus fala no teu coração. Porque como você sabe, o dízimo garante tua vaga no céu. Mas é a oferta que vai te dar bênção. A oferta que vai te dar aquele sobrado que você quer. Aquela bênção que você quer. Aquele filho que você quer. Tudo que você quer vai vir através das ofertas. E o dízimo garante teu lugar no céu. Então compre a água ungida e seja abençoado. Isso aí. Aleluia! No início, Damião sentia vergonha do que Sinhá fazia, pois assistia seus cultos pela internet. Nesta sexta-feira, Deus tem preparado um encontro especial com você. Apóstolo Sinhá e Obreiro Gabriel irão ministrar as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Como o próprio apóstolo diz: vamos lhe ensinar a conseguir o que você quiser de Deus. Vamos ensiná-lo a como barganhar com Deus. Além disso, muitas curas serão realizadas. Se você vier, nunca mais precisará tomar remédio para nada. Caso algum parente seu tenha morrido, traga o caixão dele para a frente da TV e toque a mão direita dele na tela. Então ele ressuscitará. Vamos te mostrar também que você é um pequeno Deus. Mas para tudo isso acontecer, é preciso que você dê uma oferta espontânea de somente R$1000, ou talvez até mais. A música também será por parte de Apóstolo Sinhá, cantando seus mais famosos sucessos. Te convidamos para a sexta-feira poderosa. A entrada é somente R$100. Venha e veja o mover de Deus. Evento promovido pela Igreja Mundial do Templo Universal Santo da Plenitude e dos Últimos Batismos do Nosso Senhor Jesus Cristo. A unção de Deus está aqui.
mas agora está se transformando num grande agentalhado. Culto após culto, Damião percebe a possibilidade de levar uma vida fácil e poderosa, porém sua consciência clama contra essa possibilidade. Ele resolve então seguir o conselho interior. Então, se reveste com a coragem e a benevolência de um verdadeiro cristão e chama Sinhá para conversar. Sinhá, vem aqui um pouco, por favor. Ô Damião, vem aqui você, eu tô ocupado, caramba. Essa conversa mudará o rumo da história de Damião. Pode falar. Cara, onde começa? Assim, minha consciência está muito pesada e... Eu sei que a gente já conversou sobre isso antes, mas eu preciso falar de novo, cara. Eu vi você pegando o dinheiro da igreja, eu sei que você tá declarando o imposto de errado e eu vi também que você tá usando o contexto bíblico fora do contexto, pra extorquir o pessoal da igreja, e isso tá errado. Não, Damião, você não entende. A tua mente tá muito fechada, você precisa abrir essa mente. Porque eu faço exatamente o que uma pessoa faria se estivesse no meu lugar nesse contexto. Qualquer pessoa faria no meu lugar isso. Na verdade, eu ia te chamar exatamente pra falar sobre isso. Eu tenho uma proposta pra você. Não, eu não posso aceitar nada, cara. Você é uma ladrão, você pegou muito. Eu não posso aceitar Não, nada eu que dou você Deus fala. pras pessoas, você não entende. Eu dou Deus pras pessoas. Eu falo da Bíblia, só que eu leio a Bíblia do meu jeito. Eu deixo as pessoas felizes. As pessoas ficam felizes quando elas estão próximas de Deus. Eu tento dar o máximo possível de Deus pra ela. Tua mente está muito fechada. Eu tenho uma proposta pra você. Pense muito bem sobre essa proposta, porque ela vai te deixar rico e famoso igual eu. A nossa igreja, como você sabe, a gente tá com um projeto de expandir. E semana passada eu peguei o obreiro Gabriel roubando dinheiro do dízimo. E a única pessoa que eu tenho confiável é você. E queria te perguntar, você aceitaria em abrir uma nova filial da igreja? Você aceita? Não, cara, não posso. Quer dizer, sim, então... Vai dar muito dinheiro e fama, você vai ficar famoso igual eu. Vai ter tanto dinheiro igual eu. Não, mas... Pense bem, você vai ficar rico e famoso igual eu. Não, quer dizer, sim. Não. Cara, eu não posso, tipo... Não. É a única oportunidade que você tem agora. Você aceita ou não? Ou seu pai vai ficar sabendo. Tá bom, vai. Então, a gente vai abrir. Beleza. Agora que terminamos de ver a história, precisamos entender qual é o paralelismo entre o conto do grande Machado de Assis e a história moderna de Damião. Claramente, Damião do conto machadiano é o mesmo Damião da história moderna. Rita Sinhá é, do mesmo modo, apóstolo Sinhá. Lucreia, a escrava de Rita Sinhá, apanhava muito de sua dona, o que fazia, por exemplo, marcas em suas mãos e testa. Isso relaciona-se na história moderna com os fiéis da igreja de Sinhá, em que o tal apóstolo produziu uma grande cicatriz nas pessoas, a saber, o dízimo exorbitante, falsas curas, a venda de objetos que, por causa da intitulação de ungidos, tinham altos preços, o engano, as marcas psicológicas e emocionais. Semelhantemente, a vara do conto de Machado de Assis equivale à conivência e aceitação de Damião diante de atitudes de Sinhá. Nesse momento, estimado telespectador, quero levá-lo a uma reflexão. Embora a história moderna de Damião seja completamente inventada, ela tem certo grau de verdade, pois assim as chamadas denominações evangélicas fazem o mesmo ou até pior do que foi praticado por Sinhá. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter... Desce aqui. E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Mas eu não chamei ele aqui para me tirar. Eu chamei porque o Senhor disse assim: a promessa que eu te dei não vai morrer. O Senhor está entrando dentro daquele hospital agora. Ele está dizendo assim, ó: ai de que você não vai levar. Assim se diz o Senhor para ti, ó: ele vai além da medicina. Manon Marquinhos enfrenta o maior drama de sua vida. Morreu o filho bebê do astro do programa do Geraldo Luiz.
no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer, e 30% da tua obra, do grande projeto. O próprio Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. E ainda adiciona: pelos seus frutos os conhecereis. Nunca mais você vai andar! Nunca mais você vai andar! Nunca mais você vai andar! Nunca mais você anda! Malditos sejam os telefones das pessoas que trazem aqui agora. Que eles tenham defeitos, sejam escangalhados e nunca tenham com jeito de consertar. Maldito, eu amaldiçoo o telefone. Eu amaldiçoo essa porcaria. Cabe a mim e a você, sendo religioso ou não, combater essa indústria da fé que a cada ano arrecada milhões de dólares sobre a fé, deixando decepção e frustração nas pessoas. Gabriel de Souza Azevedo, mais conhecido como Obreiro Gabriel, da Igreja Mundial do Templo Universal Santo da Plenitude dos Últimos Batismos do Nosso Senhor Jesus Cristo, é o grande acompanhante de Apóstolo Sinhá. Mas existe algo mais interessante sobre ele, mais especificamente, algumas teorias. Quem é o Obreiro Gabriel? A. Sou um obreiro. B. Um mentiroso que se passa por obreiro. C. Um espião. D. Um semideus. Vamos analisar as evidências. Uma das regras da Igreja de Sinhá é clara: não pode dançar. Veja você mesmo a regra 1254 da Igreja de Sinhá. Porém, mesmo sabendo disso, no culto de libertação de Manassés, o tal obreiro dançou. Um verdadeiro obreiro também não riria da obra de Deus, mas Gabriel ri. Então, a afirmação A está errada. E sobre a afirmação B? Ela está errada, pois o obreiro Gabriel foi consagrado pela cura do profeta Miqueias, através da unção de Samuel. Essa cura não deixaria que o obreiro Gabriel atuasse no ministério falsamente, pois se ele estivesse mentindo, iria morrer, pois a unção de Samuel mata a pessoa se ela estiver mentindo. E o que podemos dizer de C? Está correta? Uma das coisas que se sabe sobre espiões é que eles são secretos. Agora me responda, um verdadeiro espião faria isso? A opção C é impossível. Agora, a opção que falta é D, um semideus. Como sabemos disso? Você pode não ter percebido, mas durante a aula de teologia de Damião, veja que aparece:
Obreiro Gabriel. Será que o semideus Obreiro Gabriel veio nos destruir? Nos ajudar? Não sabemos, mas o que podemos concluir é que o Obreiro Gabriel é um possível perigo para a raça humana.